Bom dia, bom sábado para todos vocês que estão aqui no Teatro UOL, no Shopping Pátio de Higienópolis, que estão presencialmente. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês fiquem à vontade. Você que nos acompanha de casa, também muito obrigado por deixar a gente entrar na sua casa e por estar junto com a gente também, ainda que um pouquinho mais distante. E faça planos para vir aqui no Teatro UOL conhecer a gente, dar um abraço na gente pessoalmente, ok? Todo mundo já está nas nossas redes sociais aqui. Quem não tiver, pessoal de casa também, por favor, Instagram é o lugar onde vocês vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo, inclusive das lives de oração que acontecem todas as terças, às 21 horas. Então, se você acompanhar lá pelo nosso Instagram, você vai ver terça-feira, 21 horas, a nossa live de oração começando e você vai poder participar dela, tá bom? Se você quer contribuir com a comunidade, você pode fazer isso através do nosso Pix. Para quem está aqui, está aparecendo o Pix aqui em cima. E para quem está em casa, está aparecendo na tela. Mas eu deixo aqui a chave Pix, que é pix@umlugarcomunidade. Se você quiser contribuir com a comunidade, use essa chave. pix@umlugarcomunidade.com.br é o e-mail, né, que é a chave Pix para você contribuir aqui com a comunidade. Bem? Não sei se você já, com certeza você já deve ter ouvido a expressão fulano caiu do cavalo. E é sempre uma expressão ruim. Se você usar ela de modo figurado, ou se você usar ela de modo literal, talvez seja pior literalmente, cair do cavalo é sempre uma coisa ruim. E talvez uma história que você não queira se lembrar. Aquela vez que eu caí do cavalo. Não é uma história boa de se lembrar. Mas um personagem bíblico usa essa história e se lembra dessa história repetidas vezes para descrever o encontro dele com Deus. Você lembra quando Paulo, que ainda era Saulo, caiu do cavalo. E hoje a pastora Akel vai contar para a gente como essa história reverbera na vida de Paulo e como ele usa esse momento para encontrar e falar com Deus. Nós vamos acompanhar com a pastora Akel isso hoje. Bom, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde e obrigado por nos dar a oportunidade de louvarmos o Teu nome. Que o Senhor habite neste lugar, se faça presente, que Teu Santo Espírito toque em nosso coração para que possamos entender e fixar aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Toma conta de nós, nos abençoe, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e que a mente do homem não é capaz de alcançar, é aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Enquanto nós continuamos aqui, a nossa caminhada, nós aguardamos o dia em que Ele fará novas todas as coisas. E eu quero convidar você a louvar o nome do Senhor comigo, para manter acesa no coração essa esperança. O que meus olhos não conseguem ver, e minha mente não pode alcançar, eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. E cada lágrima que eu verter, ouvi dizer que Ele enxugará, eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não me acusaram de insensatez. Às vezes penso que é loucura persistir e crer diante de tua face, diante de tua glória, rendido aos teus pés. Eu quero ver.
e quero ter as vestes lavadas em teu sangue. A sombra do teu trono é o meu lugar. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. Ele faz tudo novo. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. O que meus olhos não e minha mente não pode alcançar. Eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpri. Quantas vezes me acusaram de insensatez? Pode parecer loucura, mas vai acontecer. Que é loucura persistir e crer diante de tua face, diante de tua glória, rendido aos teus pés. Eu quero ter as vestes lavadas em teu sangue. A sombra do teu trono é o meu lugar. Tudo novo, faça 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 tudo novo. Diante de tua face, diante de tua glória, rendido aos teus pés, eu quero estar. Eu quero ter as vestes lavadas em teu sangue. A sombra do teu trono é o meu lugar. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo, tudo novo, e faça tudo novo, e faça tudo novo, faça tudo Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Fez, Ele faz e fará. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo, tudo novo, tudo novo. Faça tudo novo, faça tudo novo, Senhor. Faça tudo novo, faça tudo novo. É Ele quem fez, quem faz e que fará tudo novo, que renova a minha vida, renova a sua, para a glória dEle. Ele pode fazer tudo novo agora, nesse momento na sua vida, mas um dia Ele fará tudo novo, definitivamente. E todos nós viveremos eternamente com Ele. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo. E é por isso que o nosso coração se enche de alegria e de gratidão, pelo ar que respiramos, por tudo que temos, por tudo que somos. Se existe algo de bom na sua vida, existe porque Ele foi gracioso, generoso com você, e a gente tem que aprender a ter um coração grato. Amém? Será que tudo é vaidade e o tempo é só ilusão? Será que a vida é virtude e palavras não são em vão? Estou em busca
segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. Segura minha mão. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. E respirar sem medo de viver. E descansar sentindo teu amparo. E entregar o que eu não sou capaz. E te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço, Te agradeço. te agradeço. Nós agradecemos ao Senhor e louvamos o seu nome. Porque nós temos muito mais do que precisamos. Porque o que temos é aquilo que o Senhor é. O Senhor um dia se entregou a cada um de nós, se tornou um de nós, para que nós experimentássemos mais do Senhor, não daquilo que o Senhor é capaz de proporcionar a todos nós. Obrigado porque o que o Senhor, o Senhor ofereceu para a gente é tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede e veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele é o Deus que tudo vê. Ele vê. Vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração e derrama em minha vida. Limpa a sujeira e sacia essa sede.
faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo mundo, para todo cansado e sobrecarregado. E o que Cristo oferece, Ele é, Ele é. Nosso eterno grande Deus, estamos mais uma vez, Senhor, nas Tuas mãos, pedindo para que o Senhor faça tudo novo na nossa vida. O Senhor renove o nosso coração, o Senhor nos enche com o Teu Espírito, para que a gente possa escutar a Tua voz, para que ela possa falar bem forte ao nosso coração hoje. Que o Senhor nos use, Senhor. Que a gente possa sentir a Tua presença aqui, através dos nossos irmãos, da música, de tudo que a gente ouvir, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. E é por isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Olá! Que bom ter você presencialmente aqui no Teatro UOL. E receba também o nosso abraço, o nosso feliz sábado a você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Que a graça de Deus, o amor de Jesus esteja aí com você, aonde você estiver. A gente está continuando aqui a série Visões de Deus. Nessa série a gente viu aí como é que Deus ele falou com diferentes pessoas. Como ele falou com Abraão, com Moisés, com Ezequiel, com Isaías, com Daniel. Isso mostra pra gente um Deus que quer ser visto, um Deus que quer ser tocado, um Deus que quer entrar em relacionamento com o ser humano. E ele se relaciona e se mostra de maneiras diferentes, são relatos diferentes. E nisso a gente vê que a Bíblia, então, não é um conjunto de textos, uma lista de regras, mas são relatos de pessoas que tiveram experiências com esse Deus. Então a Bíblia é, sim, um convite à experiência. Hoje a gente vai falar de alguém, de um personagem que ele é intenso, ele é visceral. E quando eu penso em intensidade, eu lembro da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa intensa. Quando ela acredita em uma coisa, realmente ela acredita e ela vai atrás disso. Ela tem um problema de mobilidade e ela entende que fazer exercício físico é muito importante para ela. Então, todos os dias ela faz exercício físico. E como ela tem dificuldade de mobilidade, todos os dias ela se sente melhor fazendo na água, né, na piscina. Então, todos os dias, às 7 da manhã, não interessa a previsão do tempo. Minha mãe desafia a previsão do tempo. Pode estar chuva, sol, granizo. Ela estará na piscina às 7 da manhã. Essa é minha mãe. Eu me lembro, uma lembrança minha de infância, se você viveu aí a época dos anos 90, você vai lembrar disso. Mas eu me lembro de quando a minha mãe ela resolveu fazer dieta. E nas revistas dos anos 90, sempre tinham várias dietas. Então, dieta da sopa, da lua, da batata. E era uma tristeza, né? Você abre lá, lanche, 2 bolachas, água e sal. Essa era a dieta dos anos 90. E a minha mãe entendeu que a dieta da maçã fazia muito bem para a pele, fazia muito bem para a saúde, e ela acreditou realmente muito nisso. E em vez dela fazer o que estava prescrito ali, né? Tipo, você almoça, come uma maçã, ela decidiu que ela só ia comer maçã. E ela ficou comendo maçã durante mais de 2 semanas. E ela é assim, quando ela gosta de você, ela não vai te dar um presente. Ela te dá 2 presentes, que não interessa se seja ou não a sua data de aniversário. Tem gente que vai achar isso legal, que vai dizer assim, nossa, que maneiro, que pessoa generosa. Tem gente que vai olhar assim, nossa, mas que pessoa exagerada. Para que tudo isso? Se você não gosta, não fale para mim, porque é minha mãe. Mas nessa vida de intensidades, os erros também podem ser intensos. Minha mãe, ela sempre dirigiu muito bem,
E os meus pais, eles viviam no interior de São Paulo, numa cidade que se chama Assis. E a minha mãe queria ir para o interior do Paraná. Ao invés dela pegar a estrada que vai de Assis, do interior de São Paulo, para o interior do Paraná, ali por Londrina, eu não sei por que ela pegou para Presidente Prudente. E ela foi. O caminho foi indo no caminho. Ela pensou assim, nossa, mas aqui eu não tinha percebido que aqui tinha uma ponte. Para mim que não tinha ponte antes aqui. Continuou. Foi lá, Bataguaçu, Presidente Altino. Daí começou a chegar os pedágios. Daí ela pensou assim, nossa, mas os pedágios do Paraná sempre foram caros. Que bom que barateou, né? E continuou indo, até que daí ela falou assim, olha, não, aqui está muito diferente, eu vou ter que parar. Porque ela viu o posto da polícia rodoviária. E o uniforme do pessoal lá do Paraná, da polícia rodoviária, é bege. E ela começou a ver um pessoal de azul. E daí ela falou, não, tá muito estranho isso daqui, eu vou parar. Ela parou no posto da polícia, ela perguntou assim, moço, essa estrada aqui vai para o Paraná? Ele falou, minha senhora, essa estrada aqui não vai para o Paraná, você vai ter que voltar. Você está no Mato Grosso do Sul. Então, ao invés de ir para o Paraná, a minha mãe foi para o Mato Grosso do Sul. Ela teve que voltar uns 200 quilômetros. A gente ri hoje dessa história em casa, mas eu fico pensando como que deve ser humilhante quando a gente acha que a gente realmente está muito certo e a gente descobre que a gente está totalmente errado, a gente está inversamente, totalmente, absurdamente errado. E eu vou falar de alguém que é intenso, que quando acredita, acredita mesmo, que vai e vai mesmo. Esse alguém é Paulo. O nome hebraico de Paulo é Saulo, que foi o nome dado a ele em homenagem ao primeiro rei de Israel, que é Saul. Então, Saulo é Saul. E o nome romano dele é Paulus. Paulo significa pequeno. Então, Paulo ele nunca mudou de nome. Ele só usa Paulo quando geralmente ele vai lidar ali com os gentios, então ele usa o nome Paulo. Ele cresceu numa família extremamente religiosa, numa família de fariseus. Os fariseus são esse grupo religioso que coloca a lei de Deus como muito importante, interpreta e aplica essas leis de maneira rigorosa em cada aspecto da vida. Então, Paulo cresce nessa família, só que ele cresce na cidade de Tarso. E Tarso é uma cidade que é enraizada no helenismo, que vai ter muita influência grega, vai ser um centro de filosofia, vai ter uma ampla coação à adoração de deuses pagãos, do culto ao imperador. Então, a gente já pode imaginar que não deve ter sido nada fácil para o menino Saulo ter crescido numa cidade como Tarso. E a gente pensa assim, ele foi aluno de Gamaliel. Depois ele vai e estuda com Gamaliel, que foi um rabino muito importante do primeiro século. E ele consegue ser mais rigoroso, mais obstinado do que o próprio mestre dele. Ele se apega muito a essa questão da religião e das leis. E a gente pode até pensar assim, por que será que Paulo ele tinha tanta avidez assim em eliminar qualquer possível opositor do judaísmo? Para a gente entender isso, a gente precisa ver que, para grande parte dos judeus da época de Paulo, o exílio não tinha acabado. Eles tinham voltado da Babilônia, eles estavam ali na terra, o templo foi reconstruído, mas isso não parecia em nada com aquilo que tinha sido previsto pelos profetas. Eles estavam numa terra, mas eles eram governados por gente estrangeira. Isso não parecia em nada com a grande libertação que os livros de Deuteronômio, que os livros de Jeremias falavam sobre. Então, Israel entendia, muitos judeus entendiam que Israel precisava de um novo êxodo, precisava de uma libertação. E Paulo era uma das pessoas que estava ali imersa no estudo da Escritura, que acreditava que essa grande restauração aconteceria, que a glória de Deus voltaria para Israel, que a presença gloriosa de Deus no templo voltaria, visivelmente, assim como foi no passado. Paulo acreditava nisso. O teólogo N.T. Wright,
ele vai dizer assim que o templo era um elemento central para o judaísmo da época. O templo era o lugar que céus e terra se encontravam. Os profetas tinham falado que Deus tinha abandonado a casa dele, o templo dele em Jerusalém por causa do pecado do povo. Mas outros profetas como Isaías, Zacarias e Ezequiel prometeram que a presença de Deus retornaria. E para judeus que viviam longe do templo, viviam longe de Israel, como Saulo, o estudo da Torá ainda era mais importante, porque a Torá, a Bíblia, era como se fosse um templo móvel, um templo em miniatura. Então, Paulo estudava muito as Escrituras, ele vivia nesse mundo de expectativa de que a glória de Deus retornaria. E para isso era necessário que a Torá fosse estudada. Paulo acreditava que a glória de Deus voltaria, mas enquanto essa glória, essa presença de Deus, ela não voltasse, essa esperança ela precisava ser mantida através da defesa da Torá, através de seguir esses ensinamentos. Porque tempos atrás, Israel deixou de amar a justiça e começou a amar os ídolos, a amar as coisas lá de Canaã. E isso não poderia acontecer de novo. Porque foi exatamente isso que tinha levado eles para o exílio. Deus tinha prometido uma terra, mas ele disse assim, olha, se vocês vierem aqui nessa terra e começarem a fazer pior do que as pessoas que moravam aqui antes, eu vou tirar vocês daqui. Eu vou levar vocês para o exílio. Porque eu não libertei vocês da escravidão do Egito para vocês virem para cá e começarem a escravizar as pessoas. Começarem a fazer mais maldade do que o mal que as pessoas fizeram aqui antes. Isso não vai acontecer. Então, Paulo, ele fazia parte desse movimento que tentava coagir os judeus para que tivesse essa obediência mais rigorosa, para que a presença de Deus voltasse. Muitas pessoas, eu inclusive durante muito tempo, achava que Paulo era uma pessoa chata, meticulosa, metódica, que só queria ficar falando de regra, do que pode, que não pode para as pessoas. Mas, na verdade, Paulo não era isso, não. Existe uma coisa no tempo de Paulo que se chama zelo. Zelo é um sentimento que vem de Finéias. Finéias era um herói da época. Finéias era um herói da época de Paulo, mas, na verdade, a história de Finéias está muito antes. Ela está lá naquele episódio de Balaão. E eu acho que aí as crianças podiam fechar os ouvidos, porque é uma história muito pesada. Mas Finéias, ele, no meio de uma festa idólatra da qual Israel estava participando, então, idolatria, promiscuidade, tem alguns estudiosos que falam em necrofilia e necromancia, que seria a relação sexual com os mortos e adoração aos mortos. Finéias, ele não aguenta ver isso que está acontecendo, o povo de maneira desenfreada se entregando à idolatria, então ele pega uma lança e ele atravessa um casal no meio do coito. E quando Finéias faz isso, a praga que estava sendo alastrada em Israel acaba, e para Finéias é prometido um sacerdócio. Paulo é alguém que se inspira em Finéias. Paulo é alguém que está disposto a matar e morrer pela aliança. Então, Paulo não é alguém metódico. Paulo é alguém zeloso. É alguém disposto a fazer o que preciso for para manter a aliança, para fazer aquilo que ele acredita que seja a vontade de Deus. Então, Paulo é alguém que tem a vontade de Deus acima de qualquer coisa. E ele vai fazer, sim, esse movimento que, se preciso for, vai usar a violência para coagir os seus amigos judeus a entrarem nessa obediência à lei, para que essa presença de Deus volte, para que Israel volte a ser a casa de Deus. Então, ele não permite que nenhuma oposição seja feita à aliança ou aquilo que ele acha que é correto, porque ele quer que essa presença gloriosa de Deus volte. Paulo faz parte desse mundo de expectativa, de esperança, que as pessoas tinham de que
a glória de Deus voltaria para Israel. E Israel estava passando por um período longo, por um intervalo longo. As pessoas se perguntavam, quando que essa presença vai voltar? Quando que a glória de Deus vai encher o templo? Quando será que céus e terra vão se encontrar novamente? E existem alguns textos que dão esperança para a gente, que davam esperança para o povo daquela época, de que essa presença retornaria. Um desses textos é a introdução de Ezequiel. Ezequiel ele vai falar do trono de Deus, e o trono de Deus é um trono que se move. É um Deus que não fica restrito no templo, mas é o Espírito que faz com que o trono de Deus se mova. E Ezequiel ele vai falar dessa visão, dessa nuvem de fogo, dessas rodas resplandecentes. Ele vai falar de criaturas que são criaturas estranhas, que têm o rosto como se fosse tochas de fogo. A visão é muito maior do que essa, então eu recomendo que você estude Ezequiel capítulo 1, porque é muito mais detalhado do que isso. Mas o profeta ele vai descrever a visão de baixo para cima. Ele vai falar do redemoinho, vai falar das rodas, das criaturas, ele vai falar de algo semelhante a um trono e vai falar de um ser que está sentado em cima do trono. E quando ele vai falar sobre esse ser, ele fica meio receoso de falar. Ele titubeia meio que para falar, porque quando ele começa a falar, ele diz assim, olha, é alguém, é uma figura, parece uma figura humana, é um fogo. Para mim, isso é a glória de Deus. E quando ele fala isso, ele cai no chão como se estivesse morto. Porque ele não aguenta o esplendor da visão. Daí logo é dito para ele que ele deveria de levantar em pé e aí é feito o chamado para que ele seja profeta. Essa é a visão de Ezequiel. E esse texto era usado, as pessoas usavam esse texto na época de Paulo, para ter a esperança de que o Espírito de Deus traria vida, renovaria as coisas. Essa visão de céus e terra juntos novamente, o esplendor de Deus junto com o seu povo. Então esse texto era estudado por Paulo e seus companheiros. Um outro texto importante era Daniel 7. Daniel 7 fala do Filho do Homem que vem nas nuvens do céu. E a esse Filho do Homem é dado o domínio, a glória e o reino. Ele vai ser adorado por todas as pessoas e ele vai ter um reino que jamais vai acabar. Vai ser um reino eterno. E o povo de Deus vai reinar junto com o Filho do Homem. Então as pessoas do tempo de Paulo olhavam para esse texto e falavam assim, nossa, tipo Israel, um dia Israel vai ter um reino que seja eterno. Isso vai acontecer. Esse reino eterno vai vir. E eles olhavam para Daniel 7. E o último texto que fala, que eu gostaria de citar aqui, mas existem mais, é o texto de Isaías. Isaías fala sobre o trono de Deus. Isaías fala da dificuldade que o povo tem de entender, de compreender, de ouvir. Mas diz também que um servo humilde, que é chamado de justo, ele viria e ele procederia prudentemente, ele seria exaltado, ele seria colocado em uma posição sublime, ele causaria admiração em todas as nações e ele traria o perdão. Israel, ao ler esse texto, falava que tinha a esperança de que Deus perdoaria o seu povo, de que eles teriam respeito também entre as nações novamente. Então, esses textos, Paulo conhecia muito bem e esses textos traziam esperança para Paulo. E ele segue estudando os textos e buscando que as pessoas também vejam e busquem para que essa glória retorne para Israel. Mas, como eu falei para vocês, Paulo ele faz isso de uma maneira meio violenta, né? Então, ou você vai, ou você vai. E Paulo está presente na morte de Estevão. Estevão é uma figura importante dentro da igreja primitiva. Ele vai ser arrastado pelas autoridades, vai fazer um discurso tremendo que fala sobre profecias, que fala sobre toda a história de Israel, mas, enfim, ele vai ser morto apedrejado e Paulo está lá. Esse texto está em Atos, no capítulo 8, que diz assim, Atos 8, 1-3. E Saulo consentia na morte de Estevão.
Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Veja, Estevão já tinha morrido. O pessoal já tinha fugido de Jerusalém. Mas nada disso foi suficiente para Saulo. Ele foi perseguindo de casa em casa. E a gente vai ver que nem perseguindo de casa em casa e o pessoal fugindo de Jerusalém, isso é suficiente para ele. Porque no capítulo 9, olha só como começa o capítulo 9. Saulo respirando ainda ameaças e morte. Ele queria ver sangue. Contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então veja, nem a perseguição rigorosa em Jerusalém foi suficiente. Aqui ele estava querendo fazer uma perseguição internacional, porque ele foi para Damasco, que são 242 quilômetros distante de Jerusalém, para perseguir os discípulos de Jesus, para perseguir quem invocava o nome de Cristo. E o texto segue dizendo: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-os pela mão, o levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A grande decepção de Paulo, quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, é que o zelo que ele tinha o levou em rota de colisão contra o próprio Deus. O zelo que ele tinha impediu ele de compreender. O zelo dele impediu ele de enxergar Deus. Então, para que esse zelo? Saulo era da tribo de Benjamim, a mesma tribo do xará dele, Saul. Saul perseguiu o rei Davi. E agora Saulo se vê perseguindo Jesus, o Messias, filho de Davi. E é por isso que Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando ele fala assim: quem é você? Quem é o Senhor? Ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. O chão dele se abre. O chão dele desaba. Saulo, ele estava totalmente certo na sua devoção, mas estava totalmente errado na sua visão de Deus e na sua compreensão de como esse Deus ele cumpriria as suas promessas. E é aí que ele vai ver que todos os textos que ele estudava, as figuras que ele conhecia pelas Escrituras, ele conheceu essas figuras no caminho de Damasco. Ele encontrou com o Filho do Homem, ele encontrou com o servo de Isaías, e ele encontrou com o ser assentado no trono de Ezequiel. Assim como Ezequiel não aguenta o esplendor e cai, Saulo também não aguenta o esplendor daquela figura e cai no chão cego. Paulo, ele não mudou de religião, mas ele encontrou em Jesus a resposta de tudo aquilo que ele procurava, de tudo aquilo que ele buscou durante a vida inteira, de todas as profecias que ele estudava. E ele vai perseguir isso, ele vai rever todo o estudo da aliança, ele vai rever todas as profecias, todos os profetas. Ele vai se dedicar a isso. E é falado a história, né, que logo que ele é curado da cegueira, ele vai para Jerusalém, que era a cidade que já deu muita confusão, que o pessoal foi perseguido. E ele vai pregar em Jerusalém, que é a cidade que tem muita confusão.
E fala assim que lá estava todo mundo querendo matar Saulo, até os gentios que não eram judeus queriam matar ele. Daí fala assim que a igreja mandou ele para Tarso. E o capítulo termina assim: e a igreja teve paz em toda a Judéia. A igreja teve paz quando Paulo foi embora, porque Paulo não parava de falar. E ele não vai parar de falar, porque na estrada de Damasco, ele troca o zelo dele pelo evangelho. E ele vai descobrir a coisa que tem mais valor na vida. Ele vai passar escrevendo, e ele é a pessoa que mais escreve, né? No Novo Testamento, a maior parte é escrita por ele. Existe um livro que se chama Amor Exagerado, que fala só sobre a escrita de Paulo, que é uma escrita muito enfática. É uma escrita muito persuasiva, porque Paulo ele vai querer te convencer. Paulo é uma figura que a gente não pode resumir em uma frase ou em alguma palavra, porque Paulo foi a primeira pessoa que entendeu que os seguidores de Jesus, do Messias, são um grupo diverso, de diversas etnias, de diversos sexos diferentes, mas todos fazem parte. Ele vai ser o primeiro que reconhece a liderança apostólica de mulheres. Os textos dele sobre mulheres são muito mal interpretados. Mas ele é uma pessoa que vai amar muito a igreja, porque ele vai entender que essa igreja é aquele povo de Deus que é falado em Daniel 7, que vai tomar o reino eterno junto com o Messias. Então ele se dedica, ele escreve. Ele é a pessoa que cai de cabeça, que aposta todas as fichas em tudo que faz, porque ele encontrou a figura que tanto ele procurava. E quando ele vai falar sobre a história dele, sobre o que significou essa estrada de Damasco, porque a partir dessa estrada de Damasco, a gente vai ver que, por exemplo, só no livro de Atos essa história é narrada 3 vezes. Mas fora isso, nas cartas, nos escritos de Paulo, tudo vai ter elementos, todos vão ter elementos desse encontro que ele teve na estrada de Damasco. Ele vai usar os mesmos termos, ele vai usar filho do homem, ele vai usar domínio, ele vai usar servo. Ele vai usar todos os elementos que ele viu na estrada de Damasco. Ele vai falar dessa história, porque essa história mudou completamente a vida dele. Mas um verso que resume muito o que aconteceu na estrada de Damasco está em Filipenses, no capítulo 3, que diz assim: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então, Paulo, em relação ao zelo, ele era muito meticuloso, ele conhecia muito a Bíblia, ele conhecia muito as Escrituras. A gente tem a impressão de que ele decorou toda a Escritura, ou se não, boa parte dela, porque ele cita muitos livros da Bíblia. Ele faz trocadilhos de palavras que só quem conhece muito bem a palavra consegue fazer. Mas ele diz que todo esse zelo, essa obediência meticulosa que ele tinha, ele considera como lixo. As nossas Bíblias, elas são muito refinadas. Algumas vão traduzir essa palavra lixo como esterco. Mas essa não é a palavra no grego. A palavra no grego é bosta. Tudo aquilo que eu tinha, eu considero como bosta. Ao olhar para quem é o Messias, ao olhar para o esplendor de Jesus, ao olhar para a glória de Deus, ao olhar para aquele que enche o santuário, para aquele que é sublime, nada se compara a isso. Tudo é nada. E é por isso que Paulo vai fundar um monte de igrejas e vai dedicar a vida, vai aos confins da terra pregar sobre esse Cristo, que pode parecer loucura, mas que ele tinha encontrado aquele sobre quem os profetas tinham predito. A gente acaba tendo uma visão da Bíblia, e às vezes quando a gente olha na palavra no original, a gente fica até
meio chocado. Mas Paulo é assim, ele quer te chocar mesmo, ele quer te persuadir. Tudo isso que você tem, tudo é nada perto de Cristo. Eu não sei se algum dia Deus ele vai precisar, decidir se encontrar com você de uma maneira chocante também, paralisante. Se ele vai te derrubar do cavalo, não sei. Ou quem sabe ele vai encontrar com você com todo o poder e glória, porque todas as outras tentativas de encontro que ele teve com você não foram suficientes. Mas uma coisa que a gente aprende dessa história é que perto de Jesus, tudo é nada perto dele. A vida ela começa no encontro com esse Cristo. Eterno nosso Deus, a gente estudou aqui sobre a sua palavra, sobre o que ela significa, sobre a intensidade de uma vida que busca fazer a tua vontade, sobre profecias muito importantes que tiveram cumprimento em Cristo Jesus. Senhor, essas figuras que a gente estudou hoje, que a gente possa ter essa visão de Cristo, um Cristo que vai também, não só humano, mas que vai ao além do humano. Um Deus que ultrapassa, um Deus que é poderoso, um Deus que é esplendoroso, um Deus que é todo poder e toda a honra e toda a glória. Que a gente também possa carregar essa visão de Jesus. Que a gente possa ter certeza, Senhor, do teu poder e da tua glória. E que a gente possa olhar para a nossa vida e colocar o peso certo nas coisas. Que a gente possa colocar o peso certo naquilo que é importante. Que é viver para ti, que é te conhecer a cada dia mais, que é se alimentar da tua palavra. E é isso que eu te peço, Senhor, para todos nós aqui. Em nome de Jesus, amém. Como entender se tudo em nós nos contradiz? Como ouvir a tantos sons? Tua voz sumiu. Como te ver para além da letra fria? Cristo, Cristo. A palavra se fez carne, Cristo, oh Cristo, a verdade que liberta. Como entender se tudo em nós nos contradiz? Como ouvir a tantos sons? Tua voz sumiu. Como te ver
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até semana que vem.